Olá, estamos de volta para mais um episódio do Pode Falar Empresário. Meu nome é Natália Matheus e eu sou gestora de operações e processos aqui na Rede Contábil Digital. Oi, gente, eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil Digital, e hoje, para mais um episódio do Pode Falar Empresário, eu estou aqui com ele, que tem 38 anos, é formado em paisagismo pela Universidade Veiga de Almeida, técnico em agropecuária e instrutor do SENAC no curso de práticas de jardinagem. William Magalhães. Seja bem-vindo, William. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Gente, o William é nosso cliente na Rede Contábil Digital, tem uma trajetória empresarial muito bacana e a gente chamou ele aqui hoje para poder contar um pouquinho da história. Então, antes da gente se aprofundar nos desafios da vida empresarial, eu queria que você contasse como que surgiu essa ideia de ir para esse ramo de trabalho. Se era uma coisa que você sempre teve com você, como é que isso aconteceu? Então, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu queria ser veterinário. E aí fui estudar no colégio agrícola, no curso de agropecuária. E aí, chegando lá, eu vi que eu não tinha nada a ver com a parte de animal, de trabalhar com animais. E aí tinha uma disciplina que era de paisagismo, e é algo que eu me identifiquei e gostei muito. E aí comecei a trabalhar lá no colégio agrícola nessa área, fazendo estágio lá na parte de paisagismo. E aí é onde surgiu a oportunidade depois para graduação, eu consegui uma bolsa para um programa do governo. E aí fui estudar no Rio paisagismo, na Universidade Veiga de Almeida. Aqui na região não tem... Na região não faculdade tem. Não tem, Na né? verdade, é uma profissão muito interdisciplinar, né? Uhum. Então ela pega um pouquinho de várias áreas, um pouquinho da arquitetura, um pouquinho da agricultura, um pouquinho do design. Então não tem algo direcionado. Ela vem um pouquinho da arquitetura, no curso de arquitetura, e no curso também de agricultura, de agronomia, na verdade. E aí não era nada focado. E aí quando eu estava pesquisando, eu descobri que tinha uma universidade que tinha o foco direcionado para paisagismo. E aí é onde eu consegui, aí estudei, graduei e voltei. Mas aí você ficou morando lá nesse tempo? Então, eu fui pro Rio, era muito novo, fui pro Rio com 19 anos, cidade interior, não tinha prática nenhuma, nunca tinha ido. E aí fui pra estudar mesmo, pra conhecer, e aí fui morar lá. Fiquei morando 3 anos lá, morando e estudando. Uhum. E aí depois que eu me formei, voltei pra Volta Redonda pra começar a trabalhar com paisagismo aqui. De início não consegui ir de cara, porque não tinha recursos para abrir uma empresa, e era algo também que eu nem sabia muito bem o que o paisagismo estava ligado totalmente à parte empresarial. Eu sabia que eu era um paisagista que queria trabalhar no ramo, mas aí para eu trabalhar no ramo eu precisei abrir uma empresa de paisagismo. E aí me deparei com muita coisa que eu não fazia nem noção, porque não é minha área de formação. E aí eu tenho aprendido as coisas na prática, né? Aí de paisagista foi para empresário, né? Para empresário paisagista. A gente sempre fala que todo mundo tem uma habilidade, uma profissão, mas as faculdades elas não formam você para ser empresário. Eu acho que deveria ter uma disciplina que falasse de empreendedorismo em todas as profissões, em todas. Porque a pessoa sai totalmente perdida. Tem gente que não sabe nem o que é um CNPJ, para que serve, entendeu? Para vocês terem noção, eu não sabia o que era CLT. Quando eu comecei a trabalhar e fui abrir o CNPJ, não sabia o que era. E aí tive que começar a pesquisar para ir me adequando nesse universo, porque são áreas totalmente distintas. Muito. E a gente, como empresário, a gente tem que estar ligado em todos os ramos, né? Finanças, o empreendedorismo, vendas, marketing, é muita coisa envolvida, não é só a atividade que a gente desenvolve realmente, né? Não, é o interdisciplinar, né? Você tem que saber um pouquinho de cada coisa, aí se não sabe, para pesquisar, pergunta pro outro. Eu nunca tive vergonha de falar que eu não sabia, até para vocês, eu sempre, não sei, pode me ensinar? Não, como que eu vou proceder a partir daí? O que é o certo, o que é o errado? Quero fazer o certo, vamos pelo caminho do que é certo. Vai dar mais trabalho? Vai, mas vamos por esse caminho. Acho que uma das coisas que eu tenho prezado muito lá dentro da nossa equipe, dos nossos colaboradores, é isso. É evitar o retrabalho, faça uma vez bem feito para não ter que ter retrabalho nas coisas. Com certeza. Eu vejo que muita gente, foi bom você falar disso, porque tem muita gente que tem uma habilidade, mas não começa, não vai a fundo. Às vezes está até trabalhando para alguém, né, CLT,
mas não investe na vida empresarial por conta dessa falta de conhecimento. E aí pensa assim, poxa, eu não conheço, eu não sei como é, eu não vou entrar nessa. Mas a gente vê que a grande maioria que entrou nessa, assim como você, assim como nós, não sabia mesmo. E foi aprendendo e desenvolvendo as coisas no caminho. E assim, não para também, né? Não para, é a todo momento. Só muda o desafio e a gente continua aprendendo. Tanto conhecimento na parte empresarial quanto na profissão também, que vai atualizando e vai mudando a todo momento. A minha área de atuação, ela tem tendências, então a todo momento tem que estar ligado nessas tendências até para propor um trabalho diferenciado para os clientes. E aí não muda, né? A todo momento é estudar, pesquisar, acompanhar feiras de instrução para ir se qualificando. E tem que sair muito fora daqui também, né? Para poder aprender. Aqui na região, na verdade, não tem. Nada focado para a minha área, né? Então tem que ir para a capital mesmo, Rio e São Paulo, para conseguir vendo as coisas diferentes. A minha profissão me deixa muito mais observador, né? Então eu acho que em todo lugar que eu sou muito de observar e vendo o que eu posso trazer daquele lugar para minha área de atuação. Então é uma planta que eu acho que se adequou ali, que vai dar certo nos projetos. É um profissional que se deu bem numa composição paisagística que eu posso trazer também para minha área. Então é a observação e a melhora diária. O tempo todo, a gente não pode parar. William, mas fala pra mim, nesse período lá atrás, quando você começou, estava na faculdade no Rio e depois você veio pra cá, como é que foi essa questão da ajuda da sua família com relação a isso? Você teve participação da família nisso? Então, a minha família foi fundamental e é fundamental até hoje no meu negócio de trabalho. A empresa é uma empresa familiar, onde eu tenho os meus pais que foram o braço direito, ainda são os braços direitos para que alavancasse o negócio. E eles são muito importantes, tanto na parte de confiança para eu deixar o estabelecimento, quanto para deslanchar mesmo. Eles vêm de uma outra formação, mas é uma geração que não tem medo de trabalho, que eu tenho visto hoje na que eu tenho enfrentado. Qual a média de idade? 50 e pouco? 60 anos? Não, um pouquinho mais. Minha mãe tem 68 e meu pai 72. E eles me ajudam até hoje. Olha que bacana. Firme aí. E é legal também, e eu não quero que eles parem de ajudar. Até porque é uma terapia, minha mãe fala. Se eu não vier mais, isso aqui faz parte, eu gosto de vir aqui. Conversa com o cliente, conversa com outra pessoa. Sim, a mente tem que estar trabalhando, a pessoa tem que estar produzindo, né? Porque se parar, aí começam os problemas. E aí foi legal porque a minha mãe começou, aí depois as duas irmãs da minha mãe, as minhas tias, vieram para trabalhar comigo. E hoje a gente tem uma filial, uma tia está responsável por essa loja e a outra trabalha aqui comigo também em Volta Redonda. Então hoje você tem seu pai, sua mãe... Meu pai e minha mãe. E duas tias. Duas tias. A sua irmã. A minha irmã e tem uma prima também que trabalha uma comigo. prima. Olha só, 6 pessoas. Só que não para aí. Dentro dos colaboradores eu tenho também um colaborador que tem mais 2, um sobrinho e 2 tios, que faz parte da equipe. Olha que legal. Então assim, eu vejo até comentários que falam que parente não dá certo, parente Eu ia te falar isso agora. Eu ouvi recentemente uma frase que diz que não contrate quem você não pode demitir. Que é justamente as pessoas mais próximas, amigos íntimos, parentes, porque realmente tem uma dificuldade. Isso pesa na hora de você avaliar, né, o grau de produtividade da pessoa e pensar se vai gerar uma demissão ou não. Mas aí a gente já vê você falando que para você tá dando super certo dessa forma. Acho que é perfil familiar também. Perfil familiar. E acho que assim, perfil familiar é quem quer ver a coisa acontecer. O paisagismo é um sonho, é o meu sonho de trabalho. Os meus pais acho que mais do que ninguém sabe disso. E eles estão investindo ali no meu sonho. Eu acredito que eles vendo que o meu sonho está fluindo, a satisfação que eles têm é algo muito legal. Você falou, Ju, a respeito da dificuldade em demitir. No início, quando eu comecei... Realmente a gente pensa mais de uma vez, dá mais oportunidades. Dá mais chance do que se fosse para outra pessoa. Se fosse para outra pessoa. E é algo que só trabalhando e com o passar do tempo que você tem que tomar postura. Acho que eu preciso pensar também no negócio. O negócio precisa rodar e precisa funcionar. Sim. E aí se eu não tiver pessoas empenhadas ali pro negócio fluir, infelizmente não tem como ficar. A gente conversa muito sobre isso, eu e a Juliana, né? A gente tem, né, parente trabalhando, já teve parente meu, tem parente dela,
mas a gente consegue separar muito bem esse ponto. Então, o legal lá entre nós é que eu e ela não temos nenhum grau de parentesco, então quando é algum parente meu, é ela que toma a frente. Quando é dela, eu que tomo a frente, para não ter essa proteção, né, entre aspas. Então, assim, no geral, se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar. E se eu chegar e falar, Juliana, ó, não tem condição mais, vamos mandar embora, a gente vai mandar embora. A gente não tem esse problema, a gente conseguiu definir muito bem isso para realmente já não ter esse tipo de problema. Né, de, mas vamos dar mais uma chance, mas vamos relevar, e como é que eu vou fazer? Não tem isso, entendeu? A gente consegue separar muito bem. As questões na empresa, a parte de gestão empresarial, eu vejo que envolve muito também a fase que a empresa tá. Eu acho que quando a empresa tá no início, essas coisas acabam pesando um pouco. Né? A gente tem parente, vai demitir, não vai demitir. Mas igual você falou, hoje você tá embarcando para outro nível da sua empresa, um crescimento, mais funcionários, né? Uma equipe maior. A gente também, saímos de quando a gente começou no home office, saímos de 5 pessoas, hoje a gente está chegando a 18 ou 19, não sei. E aí hoje a gente já tem que ter um olhar diferente. Não dá para poder ficar enrolando mais uma demissão. Se realmente não está dando certo, independente de ser parente, amigo, seja o que for, as coisas têm que ser separadas. Quando eu cheguei a 10 anos de empresa, eu tive uma reunião com uma consultoria com uma pessoa que ajuda a gente, e aí a gente tentou traçar que era o momento pra gente. Passou dos 10 anos, ou a gente iria estabilizar, ia continuar naquele nicho de cliente, naquele nicho de atendimento, ou o que eu queria para a empresa, o que eu espero. E aí a gente traçou, eu quero que a empresa cresça mais, e aí a gente traçou que seria para desenvolvimento mesmo. E foi muito bom você tocar nesse ponto aí sobre crescer ou estabilizar, né? Afinal de contas, uma empresa estabilizada é uma empresa morrendo. E é muito importante a gente setorizar, delegar, né? Porque sozinho a gente não dá conta de tudo. Então, esse ponto que você tocou é muito importante. Aqui a gente também tem trabalhado bastante nisso, né? De delegar, e quando o cliente chega até nós, a gente também passa esse tipo de informação. Olha, o retorno é esse, mas quando você precisar, chama lá no WhatsApp do escritório, porque aí as meninas vão poder te atender com mais agilidade, porque senão a gente acaba ficando muito sobrecarregado, né? De informação, atendendo o cliente o tempo todo, e o que a gente precisa realmente focar, que é a gestão do nosso negócio, a gente não consegue, porque a gente está ali respondendo o cliente, tirando dúvidas e coisas que os nossos funcionários têm total capacidade para fazer, né? Então, isso é muito importante. Hoje, Natália, eu ainda me vejo um pouquinho presa à parte operacional, porque demora um pouco para desvincular, é uma escadinha. Então, aí porque hoje eu tenho treinado a parte prática de execução, treinando esses líderes para ter o mesmo olhar que eu tenho. E aí isso prende um pouco, porque tem que ir no lugar para poder mostrar, no foco. Não adianta só falar e conversar, tem que ir lá na prática mesmo para poder mostrar. E aí eu tenho me visto um pouco preso ainda. É algo que eu, pro ano que vem, vou estar tentando mais sair dessa parte operacional e ir para a parte mesmo de gestão, porque eu acho que a equipe vai estar mais bem estruturada e treinada para as coisas começarem a fluir melhor. Eu acho que a gente precisa identificar também o que é nossa responsabilidade e o que os funcionários, a equipe pode fazer para desenvolver a operação. Porque, por exemplo, a gente acaba delegando e passando essas questões para as meninas porque a gente precisa focar tanto na gestão do nosso negócio, como na melhoria para vocês clientes e pensar em coisas bacanas, novas, para poder melhorar o dia a dia. E também, no nosso caso, como consultoras, a gente também precisa da consultoria. Então, esse trabalho a gente não pode passar para ninguém. Essa parte é nossa mesmo. E aí a gente tenta passar, por exemplo, a Natália, por exemplo, que era mais envolvida com a parte fiscal, ela não precisa parar para fechar um Simples Nacional, já que tem alguém que faça isso, porque senão ela vai perder um tempo que ela poderia estar te dando uma instrução, por exemplo, de mudança de tributação, entendeu? Então, a questão é mesmo focar o que é a nossa responsabilidade, né? Eu tenho tentado focar um pouco, ficado mais relacionado na parte de projetos, que é a minha parte de formação mesmo. A gente falou da empresa familiar, a Sabrina, que a minha irmã tá um pouco mais envolvida na parte de administração e a parte financeira da empresa, que é o que me desafogou 50% do meu tempo, para saber se as contas estão em dia, ter todo esse controle
de parte financeira, e aí eu consegui me focar mais na parte de projetos. E a visita do cliente, por mais que a gente faça, tem hora que o cliente quer falar com a gente. Ele quer que a gente esteja lá à frente para ele ver que você está ali, tá vendo, que ele só quer ver a sua figura. Você não pode, depois de 5 minutos, ir e voltar. Ele precisa te ver ali no trabalho. Então eu tô um pouco focado também para essa área. Isso aí. William, nessa trajetória toda aí de quando você saiu da faculdade, voltou para Volta Redonda, abriu a sua empresa e veio se desenvolvendo como empresário, além da parte técnica que você foi desenvolvendo, o que você identificou de mais dificuldade e desafio nesse processo? O que você achou que realmente foi um desafio grande nessa trajetória? Então, eu acho que foi na parte de CLT, porque realmente eu não conhecia nada, não tinha base de nada, de como que funcionava a parte de sindicato. Contratação de funcionários, né? Contratação de funcionário. Eu não tinha noção de nada. Eu sabia que eu tinha um projeto para executar e que eu precisava daquilo executado. E aí, o que viria por trás, a parte trabalhista, não tinha noção praticamente de nada. Outro ponto também que vale ressaltar foi na pandemia, que foi algo que eu aprendi muito. Que toda hora saía uma medida provisória. E é um ponto que eu queria deixar até claro para vocês, porque assim, foi um momento que a gente não fazia parte do escritório de vocês. Naquela época da pandemia, você não estava... Porque Não. assim, gente, vou explicar. O William foi nosso cliente, saiu e depois ele voltou. Voltei. E aí, na verdade, isso é um ponto muito legal, sabe? Porque eu tive esse aprendizado com vocês de ver que realmente o cliente ele precisa experimentar e precisa sair. Ele precisa conhecer outras coisas. Até eu trouxe o dinamismo que nós tivemos para minha área. Foi um aprendizado para mim também, porque eu vi que se o cliente tá tudo bem, se o cliente não quiser fazer parte do meu quadro, da minha cartela de clientes, ele quiser experimentar com outro profissional, tá tudo legal. Mas foi um ponto que assim, eu vi uma maturidade muito grande no escritório de vocês, foi com relação às medidas provisórias, porque era um momento que eu não era mais cliente de vocês. Vocês não me tiraram nenhum momento da transmissão de todas as medidas provisórias de informação. E aí foi um momento que eu achei, olha que legal, olha que maturidade profissional que eu quero isso pra mim. E aí é algo que vocês talvez nem sabia e nem que eu tô falando agora, mas olha que maturidade legal de passar uma informação para uma empresa que nem tá mais na minha cartela de clientes. Poderia ficar chateado, né? Ele saiu, vou tirar ele aqui da minha lista, não quero contato mais. E aí eu trouxe isso pra minha realidade. O cliente hoje, quando não tá mais trabalhando comigo e ele quer experimentar em outros profissionais, ok, tá tudo legal. Eu tô aqui, se precisar voltar, vou atender da melhor maneira possível. Sim. Porque eu acho isso importante ele experimentar e ver também o outro lado. Até para ele ver como que o nosso trabalho ele é diferenciado. E é muito bacana isso quando um cliente vai e volta, porque ele também pode trazer coisas que você pode implantar na sua empresa. Melhorar. Né? Melhorar. Que você pode melhorar. A gente lá tem muito essa cultura do cliente sair e posteriormente a gente procurar o cliente para saber como que tá sendo, o que ele tá vendo de diferencial. E aí quando o cliente volta também, a gente faz esse tipo de pergunta, né? Então, a gente tem você que voltou há alguns meses, tem mais uma empresa do Fábio, que a gente já gravou episódio com ele também, tá voltando mês que vem, e aí a gente fez até uma reunião com ele para poder saber, né, o que ele viu de diferencial lá e que a gente podia implantar aqui na nossa empresa agora para melhorar ainda mais a experiência dele, né? Porque se ele foi e voltou, é porque ele está satisfeito com a nossa experiência. Eu acho, Natália, que assim, o que eu posso deixar para vocês é a parte de atendimento mesmo. É a atenção que eu vejo que vocês têm com a empresa, como se fosse de vocês mesmo. Não deixar aquilo passar, a gente tem essa e essa opção, mas eu sugiro que você vá por esse caminho. A gente tem isso e isso, mas vá por esse caminho, porque esse caminho é o caminho correto, é o caminho que vai dar certo. E é isso que eu não vi na outra empresa, entendeu? É algo que, assim... eu não vi a parte também... que vocês nos motivam a crescer, a fazer o negócio acontecer, a fazer o negócio se desenvolver. Eu vi que aquilo deu estabilidade. É aquilo que acho que vocês falaram no primeiro episódio, de gerar guia, passar pro cliente, tá tudo... E segue o barco. Assim. E assim, como eu tô nessa busca de crescimento, de
de expandir os negócios, eu vi que não casava com a estrutura de empresa que eu quero montar, entendeu? Aham. Essa questão que você falou de que o cliente não necessariamente tem que ficar com a gente pro resto da vida, isso é normal, gente. Isso é fases, etapas de vida, né? Faz parte. Nem os filhos que a gente tem ficam com a gente pro resto da vida. Tem hora que eles vão pro mundo e depois volta. Então precisa ir lá, experimentar e ver, né, o suporte que a gente dá. E assim, eu sempre falo com a Natália que a gente tá muito longe de ser a melhor. Até porque 100% e melhor não existe. A diferença que eu vejo no nosso trabalho hoje é que a gente está 100% focado em melhorar. E isso vai acontecer sempre. Vai acontecer um problema, o que a gente faz hoje? Acontecer um problema, vira um novo processo para que aquilo não se repita. E por aí vai. E o contato que a gente tem com quem é cliente ou quem não é cliente é constante, independente de ser cliente ou não. E o que aconteceu na pandemia? Foi uma loucura. Foi uma loucura. A gente estava todo mundo perdido. Primeiro que a gente não imaginava, eu lembro, eu não sei como é que foi para vocês, mas eu lembro que eu estava passeando até na Serra da Bocaina e alguém falou assim, não tinha fechado nada ainda. Alguém falou assim, olha, lá fora tá todo mundo fechando, né? Os governos mandaram fechar tudo, não pode viajar e tal. Aí um amigo falou assim, isso não vai acontecer aqui não, isso é história de televisão. E quando foi na mesma semana, aconteceu de começar a fechar tudo aqui. A gente não estava preparado para isso, né? Pegou todo mundo de surpresa. E pra gente, essa mudança da forma de trabalho, porque no seu caso, nem imagino como é que deve ter sido, porque teve que fechar e parar de trabalhar mesmo, né? Parar. O nosso material é um material que precisa de cuidados, né? São plantas, então eu ainda tinha que ir ainda na empresa para poder cuidar dessas plantas nesse período que estava tudo fechado. E muitas das vezes a gente ia, não sabia se poderia ter um colaborador ali ajudando, eu que tinha que ir para poder irrigar. Olha só. E aí uma loucura, porque com medo de passar um fiscal e ver que tinha gente trabalhando. A nossa vantagem foi que a gente já estava em home office desde 2018. Então, pra gente não mudou nada na operação. Mas a gente ficou naquela loucura de acompanhar todas aquelas mudanças. Então, suspende, paga benefício, pega conta bancária do funcionário e mudava, né? De manhã era uma coisa, de noite era outra. Assim. Natália, vamos ver Jornal Nacional, que vai anunciar outra coisa agora. Acabou de lançar uma medida provisória. E aí o que a gente fez até na época? A gente criou um grupo para quem não era cliente, para poder entrar nesse grupo porque você, no caso, já participava da nossa lista de transmissão, porque você já tinha sido cliente. A gente criou aquele grupo para quem não tinha contato ainda com a gente e começamos a compartilhar tudo. E às vezes a gente ficava até tarde da noite lendo medida provisória para poder passar a informação e assim seguiu. E o que a gente traz de aprendizado? Relacionamento. Independente da profissão que for, independente da sua, da minha, seja de quem for, a gente tem que manter o relacionamento. Né? Não é porque você saiu da nossa empresa que, igual eu falei, né, exclui. Tira da nossa lista. Não é assim. Isso é maturidade mesmo. A gente precisa ter essa maturidade, né? E foi algo que, assim, eu achei super bacana da parte de vocês e que eu me via que eu não tinha essa maturidade para lidar ainda com meus clientes. E aí foi um ponto que eu falei, opa, peraí. Se as meninas estão trabalhando dessa forma, com essa tratativa, o que eu posso implantar aqui no meu segmento que para elas está dando super certo? É esse relacionamento, que antes, assim, cliente vai te tratar mal por algum momento, não quer mais, fica com raiva. Não, aí a partir desse momento mudei a minha forma de ver esse cliente e tratar ele como se nada tivesse acontecido e tá tudo certo, se ele realmente não faz parte da cartela naquele momento. Lidar com pessoas é muito difícil, né, William? Você falou da questão da CLT. Além da questão burocrática que você teve que aprender, tem também toda uma questão de gestão de pessoas, né? E eu trabalhava antes, eu era CLT, né? E aí eu via que até a minha gestora antes, eu era um profissional que era muito bom e vendia muito bem, mas que queria ter um cargo acima. E é algo que eu também aprendi, porque eu não posso tirar uma pessoa que é muito boa no operacional e colocar uma pessoa para liderar, porque o negócio não vai funcionar. E aí hoje eu vejo isso trazendo para minha área. Se a gente tem uma pessoa que é ótima no operacional e aí muda essa pessoa para um cargo de liderança, muitas vezes ela nem consegue corresponder ao que a gente espera, porque ela é ótima no operacional para desenrolar aquela função, mas quando
para lidar com pessoas, ele tem que, além de ter que ter um jogo de cintura muito São perfis, apurado, né, precisa saber lidar, acho que precisa saber muito mais ouvir do que pontuar as coisas. Acho que tem que ter um meio termo de equilíbrio aí, né? Pra que as coisas deslanchem, né? As pessoas, elas têm perfis, né? Então, não necessariamente porque a pessoa é muito boa na operação, ela vai ser uma boa líder. Assim, nessa minha jornada, eu errei algumas vezes, porque eu achava que uma pessoa que me entregava muito, ela ia me entregar muito estando à frente do trabalho. Não. São coisas que você tá falando, são perfis totalmente distintos e que não Às acontece. vezes, sim. Às vezes você vai encontrar alguém muito bom na operação e que tem uma habilidade muito boa de liderar também. Eu ainda não tive essa experiência de um muito bom no operacional que passou. Que foi bom para liderar, né? As pessoas precisam também se especializar, né? Porque existem os líderes natos e existem os líderes que estudam, né? Então... cabe também partir da pessoa a esse ponto de estudar, de estar se aprimorando, para que ela talvez consiga desenvolver a função. Porque não adianta uma pessoa que é totalmente crua, se ela não é um líder nato, não adianta você pegar uma pessoa do operacional e colocar lá e ela não ter essa proatividade, né, de estudar, de correr atrás, de procurar entender, porque não vai funcionar, né? Mas essa questão de quebrar a cara, isso... aconteceu várias vezes com a gente também e vai acontecer. Quanto mais a gente crescer, mais esse tipo de problema a gente vai ter. São desafios novos, né? São desafios até novos. Por causa desse crescimento, é aquilo que vocês falaram. Onde que a gente errou e o que a gente pode fazer para melhorar. E tem que ser a constância, né? Melhoria. É o que eu levo também para a gente trabalhar lá na empresa. O que deu errado, vamos fazer diferente. Antes não passava uma cartilha para um cliente sobre alguma parte do técnico. Vamos fazer essa cartilha e vamos encaminhar o cliente, porque o cliente não tem noção de como que vai reagir o meu produto, entendeu? E aí a gente tem aprimorado e tem trabalhado com essa parte de processo. E é teste também, né? Porque às vezes você faz um processo, acha que tá ótimo, aplica... e não dá aquele resultado. Quantas coisas a gente já fez que não deu certo e a gente deixou pra trás. Ou cria esse processo e vê que tem que ainda acrescentar coisas, aprimorar. Deu errado aqui, coloca lá na cartilha que tem que fazer isso que a gente esqueceu e não fez pro Esse cliente. ponto do processo é algo muito importante, né? Para a empresa funcionar, até um determinado momento, a empresa, até uma determinada idade, vamos dizer assim, a empresa até funciona sem processos, né? Ela vai indo aos troncos e barrancos, vai funcionando. Mas chega um momento, uma maturidade ali de tempo de empresa, que ela já tá jovem, né? Vamos dizer assim, igual a sua empresa está com 13 anos. 13 anos. Precisa ter processo para você conseguir continuar desenvolvendo, porque senão você vai estabilizar ali, né? E foi o que a gente mencionou. A empresa estabilizada, a empresa morrendo. E não é o que a gente quer. Então, assim, esse ponto do processo é extremamente importante. Listar quais são os processos que precisam ser desenhados, começar a desenhar um a um, valida, igual no nosso caso lá, né? A gente tem os processos lá de, por exemplo, chegada de uma empresa vindo de outro contador. A gente tem lá todo um processo montado, todo um workflow. Mas a gente está mudando ele constantemente. Eu vou te falar assim que, praticamente 2, 3 vezes ao mês a gente muda, porque surge algum problema. Não, vamos colocar isso lá no processo para da próxima vez não ter esse tipo de problema. E isso vai amadurecendo, vai fazendo com que a equipe consiga desenvolver o trabalho melhor e vai desafogando a gente também, né? Porque o processo, ele nada mais é do que otimizar o tempo das pessoas, né? Então, vai otimizando o tempo da equipe, vai otimizando o nosso, vai reduzindo o risco de erros, de problemas, né? E com isso a empresa vai só crescendo. Hoje você tá com quantas pessoas? Hoje nós somos um total de 18 e com uma filial em Barra Mansa. Tanto parte operacional e parte de campo, que eu chamo que é a parte de criação e execução dos jardins. E aí, a gente, como eu falei, a gente começou a setorizar a empresa, cada um no seu setor, com seus devidos responsáveis. E é algo que você falou, vocês falaram, até na parte de equipe, para a gente começar a implantar uma cultura naqueles colaboradores que já vêm com a gente desde o início, para enraizar aquilo neles. Mas vocês não faziam isso, por que vocês estão fazendo isso agora? Uma coisa boba que a gente implantou lá é a identificação com crachá.
que para enraizar isso, essa cultura na cabeça dos colaboradores, foi muito difícil. Hoje a gente já conseguiu estabilizar esse ponto. Mas você não usava crachá, por que tem que usar crachá? Isso é bobeira, não é bobeira. A gente tá indo para casa de um cliente, a gente precisa estar identificado. Quem que tá chegando aqui. Uniforme foi uma coisa que no início foi mais tranquilo, mas a parte de crachá e utilização de EPI... Nossa, cultura é uma coisa muito difícil de implantar. A gente vem sofrendo até hoje. Porque... cultura é muito difícil mesmo, mas tem que ter, porque dizem o seguinte, que eu participei de uma palestra que a pessoa falou assim, sua empresa tem cultura? Aí a pessoa respondeu assim, não, minha empresa não tem cultura. Aí a palestrante falou, não, sua empresa tem cultura. Se ela não tem a sua, ela tem dos seus funcionários. Uhum. Alguém colocou uma cultura. E se não é a sua, não tá legal. Alguém tá fazendo do jeito que quer. Então, assim, a gente precisa. Quando tem menos funcionários, é mais fácil. Então, quanto antes começar, melhor. Depois, principalmente, hoje você está com 18, vai ficando cada vez mais difícil. A gente começou a fazer esse ano agora um negócio que eu não fazia. A gente se atentou com a vinda da Sabrina para trabalhar com a gente, que é a parte de integração. A gente não fazia integração, o funcionário entrava, ficava perdido, voando, não sabia quem eram os devidos responsáveis. Hoje a gente faz a integração, explica tudo para eles, como que funciona, dúvida, qual setor que ele vai procurar, em caso de atestado, em caso de falta, em caso de precisar de um adiantamento. A gente explicou bem detalhadamente como que vai funcionar. E hoje a gente vê que não existe perca de tempo. Aquilo que a gente parou ali para poder explicar para eles como que vai funcionar, eu tô ganhando um tempo lá na frente. Com certeza. Porque eles estão delineando e caminhando pelo caminho do que foi passado ali para eles. Já vai doutrinando o colaborador para a cultura da empresa, né? Para as normas. É bem legal. Isso aí. É engraçado, porque quando eu comecei lá atrás, eu tinha esse pensamento que eu quero ser uma empresa grande. E aí, na época, eu já criei e-mails de todos os setores. Uhum. Financeiro, compras e não sei o quê. E aí os colaboradores que trabalhavam comigo não entendiam. Mas pra que esse monte de e-mail, sendo que só tem uma pessoa no administrativo e que também não entendia na hora de mandar um e-mail. Centralizava tudo no mesmo e-mail. Fazia compra, ao invés de mandar do e-mail do compras, mandava do setor administrativo. Uhum. E aí é algo que também é difícil para as pessoas entenderem se a gente não tiver a cultura de passar o que a gente espera, né? Olha, os e-mails foram criados, se você vai passar um pedido, você tem que passar do setor de compra. Hoje, tudo que a gente vem fazendo lá, eu sempre exemplifico muito isso para os líderes. Hoje a gente está com 18 colaboradores. Amanhã, quando eu tiver com 30, a gente não pode dar esse mole. Uhum. As coisas têm que estar bem explícitas e explicadas para eles, entendeu? Então tudo é na base da conversa. A gente estava conversando antes nos bastidores, falando de mimimi. É algo que, assim, vamos evitar um mimimi, vamos ser práticos. A gente está aqui para trabalhar. O que deu errado? Vamos fazer o certo. E aí vem muito do que você falou de ter o seu pai, sua mãe, suas tias dentro da empresa, que tem um perfil diferente, porque a gente tá numa geração mimimi. Mimimi. Né? E aí quando a gente fala disso, às vezes as pessoas mais novas podem até se ofender, mas que sirva, na verdade, de conselho para quem tá entrando no mercado de trabalho. A diferença da geração de hoje para a geração mais antiga é exatamente isso. As pessoas eram práticas. É isso aqui que tem que fazer. Eram de resolução. Vamos fazer. Aqui que eu vou fazer. Não tem essa... Mas por quê? Mas será? E por que fulano? Por que eu faço e fulano não faz, entendeu? Não, gente, é pra eu fazer? Eu vou fazer. Né? Tem que ser prático, tem que ser proativo, tem que ser responsável, né, pelo que faz, tem que ser maduro. O que eu percebo muito é falta de maturidade, Esse entendeu? mimimi é muito por conta disso, por falta de maturidade. Falta de maturidade. Então, assim, eu não... Tal coisa não foi do jeito que eu queria, pronto, e já acabam fiquei bravo. levando pro lado pessoal, né? Exatamente, leva não tudo vê que pro lado pessoal. a empresa tem um corpo, tem um CNPJ que é outra questão, que a gente tá ali em função daquilo ali e leva pro lado pessoal. E não sabe tudo o que acontece por trás, né, William? Porque os colaboradores, ele tem uma visão... Tem até uma visão do que acontece dentro da empresa, mas não é tudo. O lá por trás eu acho que eles não veem. Pra chegar pra eles isso tudo mastigado... É um trabalho muito grande por trás, muito, né? muito. Agora, quando a gente fala da cultura e da questão de gestão de pessoas, envolve também a gente continuar falando qual é a cultura, qual é o código de conduta, o que você espera. Eu falo que é igual criança, que você tem que ficar repetindo sempre. Por exemplo, o nosso código de conduta lá, a gente repete ele todo mês. Todas as reuniões que a gente faz no mês, ali a reunião geral que a gente faz com todo mundo,
a gente repete o código de conduta de novo, entendeu? E falta, às vezes, um alinhamento também dos objetivos da empresa. Eu vejo que muita gente peca com relação aos funcionários de também não mostrar para onde você está querendo ir. Porque aí a pessoa também não tem como saber, como adivinhar, né? Então a gente precisa mostrar para o funcionário qual é o projeto, qual é o propósito, por que a gente está fazendo aquela mudança e quais são as regras do jogo. Nós fizemos lá uma reunião individual com cada colaborador para saber por que eles estavam na empresa, qual que era o sonho deles, o que a empresa poderia ajudar para que eles conquistassem as coisas para eles, né? Uhum. Eu acho que isso também foi importante porque a gente conseguiu trazer eles, envolver eles, porque tem vezes que o cara tá ali trabalhando, não sabe por que tá trabalhando, só sabe que no quinto dia útil vai estar o salário, vai cair o dinheiro, e aí vai tocando o barco e vai tocando. E aí a gente conseguiu entrar um pouco até na vida pessoal deles e ver que nós temos um pouco essa preocupação. Vamos por esse caminho, vai por esse caminho. E aí a gente percebeu que uma reunião, quando é em grupo, muitos deles ficavam inibidos de poder expor alguma coisa. Por isso que a gente foi conversar individual. A gente tem um momento de reunião que é com todo mundo, e em um momento que a gente tenta fazer essa reunião individual, que eu achei que foi muito importante. Muito. A gente tem essa rotina também. A gente faz a reunião geral, faz a reunião por departamentos, né? Porque a contabilidade tem departamento contábil, fiscal, pessoal, e aí por aí vai. E a gente também tem a reunião one-on-one, um a um. E nessa reunião a gente também procura falar sobre essas questões, né? De qual que é o propósito de vida dessas pessoas. Porque é importante que as pessoas tenham um propósito para elas estarem alinhadas com a nossa cultura. Por quê? Porque a gente tem. Então, fica muito difícil a gente estar almejando coisas grandes para o futuro e, por trás, na equipe, ter pessoas que nem sabem o que significa propósito. E aí, vem uma pergunta para você. Qual que é o propósito de vocês hoje? Hoje o nosso propósito vai mais além de oferecer um serviço, né? A gente, em uma dessas reuniões, criou um propósito que é preservar a natureza, preservando o futuro e por um mundo mais verde. A gente espera que tenhamos um mundo mais verde. Esse é o legado que a gente quer deixar, para ter essa reconstrução dessa paisagem que vem sido muito devastada, né? A gente está aqui no interior, a gente sofre muito com essa parte de poluição. E aí esse é o nosso propósito, tentar mudar a vida dessas pessoas voltados para o lado do vegetal. O que isso ameniza em várias questões, seja no estresse, seja no trabalho intensificado, o que essa paisagem que a gente cria vai reconstruir a forma. Então, a gente tem pensado muito nisso. Você acha que tem mudado isso ultimamente para melhor, para pior? O que você tem visto? Eu acho que tem mudado e as pessoas estão muito mais focadas com esse time para a natureza, esse time para vegetação, para planta, para essas questões. A gente trabalha também no hospital e a gente fez um estudo de como que essa vegetação ela consegue melhorar as condições daquele paciente ali, a biofilia, o que aquilo ali melhora na recuperação do paciente. E assim, que legal. É uma área muito legal, um estudo muito apurado, entendeu? E eu acho que isso, assim, tanto para a parte hospitalar quanto para a gente que chega em casa de um dia cansativo de trabalho, aí tem uma planta, tem um jardim. A outra questão é a gente poder pisar na grama para pisar, mexer na terra, sentir, né? Mesmo um tato, um jardim bem sensorial. Acho que isso é muito importante. Bacana. E com relação à empresa, onde você quer chegar? O que você almeja para sua empresa? Então, quando a gente abriu a empresa há anos atrás, eu queria, a nossa meta era estar entre as 3 maiores daqui da região. Acho que isso a gente já conseguiu chegar. Hoje a gente está com um propósito e quer chegar para ter um ponto de apoio em cada cidade, seja ou um escritório para a parte de projeto ou uma loja física mesmo. E aí eu acho que é isso, a gente quer chegar em cada cidade, a gente ter um polo da empresa. Legal. Bacana. Já está caminhando para isso, né? Bom, mais alguma coisa?
Eu acho que é isso, William. Queria te agradecer. Antes de mais nada, deixa o arroba da rede social lá da loja. Não, e também saber se tem mais alguma coisa que você queira deixar aí de eu acho que alerta, é isso. de desafios. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês para poder expor um pouquinho do que a gente passa, dessas dificuldades. Eu enfatizei a questão de sair e voltar, porque eu acho que isso foi muito importante, acho que para mim e para vocês. Quando Tudo a gente aprendizado. voltou, eu agradeci vocês por esse apoio mesmo, essa volta. E aí eu acho que é isso. Ficou na minha mente, a gente estava falando, só voltando rapidinho, vocês falaram sobre a questão de líder nato, né? E que às vezes a pessoa, ela tem a técnica, mas ela não é líder. E tem gente que já nasce líder. Mas aí eu me lembrei de uma coisa importante também. Até quem nasce líder também precisa de preparação. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu tenho lá minha filha, ela já tem total perfil de liderança. Ela é a mandona, é a que coordena tudo, ela que monta os grupos de trabalho, ela que organiza tudo. Mas se eu não souber poldar esse lado dela para ela ser uma boa líder, também não adianta. Acaba se tornando uma coisa ruim. Acaba se tornando muito ruim. Né? E muito ruim. Então, eu acho que, aquela hora que a gente estava falando da questão do mimimi, das pessoas e tudo mais, eu acho que um alerta importante que a gente precisa deixar é a preparação. Seja estudo, técnico, ou na parte de liderança, ou na parte de desenvolvimento pessoal, seja o que for. A gente tem que estar se preparando constantemente, estudando, buscando informação. E o autoconhecimento também, acho que isso é muito parte importante. muito importante. Muito importante. Até pra gente ter essa diretriz aí, né? E saber conduzir esses colaboradores, né? Isso aí. Porque também é complicado, né? Às vezes as pessoas não se colocam do nosso lado como o fato de que a gente também tem que lidar com pessoas e a gente também está aprendendo. Uhum. A gente não nasceu sabendo, a gente está em desenvolvimento também, né? Mas é isso, esses são os desafios, a gente tá aí para se ajudar. Queria te agradecer por ter voltado também. Isso, assim, do mesmo jeito que você agradeceu a gente, mas pra gente também é um sinal de que quando você saiu, a gente precisava melhorar alguma coisa, porque a gente também não pode ter a soberba de pensar que somos melhores, né? Se saiu é porque alguma coisa estava errada e a gente precisava melhorar. E se voltou é porque tinha alguma coisa boa que a gente pode melhorar mais ainda. Então, obrigada mesmo pelo seu retorno. Obrigada por falar aqui com a gente hoje, trazer um pouquinho da sua história. Eu que agradeço. E o nosso arroba é @maisverdepaisagismo. Isso Seguir a gente nas redes sociais. E a loja é no Aterrado. A loja no Aterrado, Rua 1º de Maio, pertinho ali do Banco do Brasil. Em Barra Mansa é em Saudade, é pertinho da ponte da Vila Nova. E a loja de Barra Mansa eu não vi ainda. Ainda não? Mas a do Aterrado, Aterrado, uma visita, tô devendo então. uma visita. Mas a do Aterrado não tem nem como errar. É linda a loja, enorme, cheia de planta, maravilhosa. Isso aí. Então é Então isso. é isso. William, Obrigada. obrigada, Eu que viu? agradeço.